A gente já começa em 3 minutinhos e quem quiser pegar uma água e ir ao banheiro já de uma vez, porque já já a gente está começando, tá bom? Em 3 minutinhos começamos a nossa aula de matemática. E muito obrigado quem deu retorno aí, valeu, é nóis. Então vamos lá, né, gente? Boa noite a todos. Deixa eu mudar de câmera aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa caminhada de 2021, melhor dizendo, né? Aqui a gente dá o nosso pontapé inicial na nossa jornada, né? Que vem aí pela frente até a data do Enem. Vamos estar aí toda semana nos reunindo, tirando aquelas fériasinhas que a gente vai ter, né? Em julho, se eu não me engano, mas a partir daí, ó, vamos estar junto. Eu vou iniciar a minha gravação aqui, apesar de estar gravando aqui já. Aliás, hoje eu não vou fazer minha gravação não, porque aqui já está gravando. Então, gente, hoje, primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Gustavo Goldin, eu sou de Itaiomi, uma cidadezinha no interior de Minas, é tipo, o quê? 2 horas de Ipatinga. Eu sou pré-vestibulando, assim como vocês aqui. Eu saí do ensino médio em 2019, formei no final de 2019, e numa escola pública aqui de Itaiomi. E depois disso eu comecei a fazer o pré-vestibular no Fibonacci, lá em Patinga. Passei um ano no Fibonacci, né, no caso ano passado, todo lá, e tive uma nota muito boa no Enem, só que não foi ainda o suficiente para eu passar. E eu estou tentando entrar no curso de Relações Internacionais, na USP ou na UNB. Esse ano eu também estou preparando para o Enem, estou preparando para a FUVEST, estou preparando para o UNB, caso tenha o vestibular e eles não adotem o Enem. Antes de tudo, o que eu vou passar para vocês aqui nas nossas monitorias? É a matemática básica. Durante as matérias que a gente for ver, tudo que a gente for falar aqui, é algo que tem uma recorrência muito grande no Enem, desde o início da nossa matéria até o final. Eu vou passar para vocês daqui a pouco como que vai ser a nossa, vamos dizer assim, a nossa caminhada até o final do ano. Quais as matérias que a gente vai ver, como que vai ser a divisão entre a minha frente e a frente do Gustavo Agüero, né? Eu acho que ele está aí também, né? Alô, Agüero. E aí, gente, seguinte, eu vou
apresentar para vocês aqui no dia de hoje como que é cobrado, a quantidade de questões, só para vocês terem uma ideia que simplesmente o nome de matemática básica não quer dizer que não venha cair no Enem. A gente pode ver que ano passado, duas questões que teve muito mesmo, erro, foi duas questões de matemática básica de conversão de medida. Uma que pedia um tamanho de uma caixa d'água, aliás, foram três. Uma de o tamanho da caixa d'água, uma de um carro da Fórmula 1, e a outra, eu não me lembro o que é, mas era de um outro reservatório. Então, assim, são três questões que são consideradas fáceis, só que muita gente erra por falta de atenção, ou que acha que aquilo ali está muito fácil, vai lá, não sabe responder de forma correta. Então, assim, eu peço encarecidamente que qualquer dúvida que a gente tenha durante a aula, durante a monitoria, no caso, que venha ter, não precisa de ficar com vergonha, pode ligar o áudio na hora que precisar, ou mandar aqui, que eu estou acompanhando no chat toda hora. E primeiro, eu vou mostrar para vocês as matérias que mais caem em matemática. Esse gráfico, ele é um gráfico disponibilizado... eu não me recordo... Professor que ele chama Gilberto Augusto. Ele tem um material que ele detalha tudo para a gente. Esse aqui é do material de 2020 ainda. Ele não terminou de 2021. Ele, guia da aprovação, isso aí, ó. Ele deixa tudo detalhado, a quantidade de questões de cada frente, de cada matéria, de humanas, por exemplo, o que mais cai, de interpretação de texto, o que você precisa mais saber, de matemática, o que mais cai. E esse aqui é o gráfico de matemática. Isso, é a aprovação 360, Larissa. Isso mesmo. Depois, eu vou mandar para vocês lá no grupo esse material, que eu tenho ele completo, de 2020. Assim que sair 2021, se eu tiver acesso, eu mando para vocês, sem... Na hora que eu receber, eu já mando lá no grupo, vou mandar no... Assim que acabar a aula aqui, caso eu esqueça, peço que vocês me cobrem, tá? Porque eu sou meio ruim de memória, então acaba que eu posso esquecer. Mas aí qualquer coisa vocês cobrem lá no grupo, me marca, arroba lá, Gustavo, lá, que eu vou ver, tá bom? Então, gente, só para vocês terem uma noção, olha a matéria que mais cai, tá aí de azul claro, grandezas proporcionais, 23%. O que é grandezas proporcionais? Razão e proporção, regra de 3, despenca. Todo ano é 2, 3 questões que cai. E caso você acerta, sua nota, tipo assim, aumenta muito. E se você erra, você deixa de ganhar muito ponto. Porque a TRI é muito assim, se você acertar 30 questões difíceis e o seu amigo acertar 25 fáceis, com certeza, 100% de certeza, quem acertou as 25 fáceis vai tirar muito mais nota que acertou as 30 difíceis. Por quê? A TRI, meio que... qual a palavra que eu posso usar? Vai achar que você chutou. Por quê? Quem acerta as difíceis, obrigatoriamente tem que saber as fáceis, certo? Então, o foco no Enem é você chegar na prova de matemática e ver o seguinte: vamos caçar as questões fáceis. Em tese, vou caçar as questões de logaritmo? Primeiro, eu tenho que saber, eu sou bom em logaritmo? Eu tenho a facilidade? Se eu tiver, sim, eu vou resolver. Agora, se eu tiver dificuldade em logaritmo, ela é por último. Primeiro, logaritmo é uma matéria que cai 1, 2 vezes no Enem por ano. Olha lá ainda. Aqui no gráfico, aqui, logaritmo, 1% das questões só. Então, em si, é uma questão que tem um número muito grande de erro também. Então, você acertando ou errando, vai ter diferença? Vai. Mas a diferença vai ser grande quanto você errando uma questão de grandezas proporcionais? Não. Se você errar uma questão de grandezas proporcionais, a sua nota vai ser muito menor do que se você errar uma questão de logaritmo, tá bom? Então, assim, na hora que você chegou na prova do Enem, caso você opte por fazer matemática primeiro ou fazer natureza primeiro no segundo dia, primeira coisa que você vai procurar, as questões que eu tenho facilidade.
eu tenho facilidade em regra de 3, tenho facilidade em função de primeiro grau, tenho facilidade em média, mediana e moda, que também aí, ó, aritmética, 8% que cai. Todo ano, com certeza, tem uma questão de média, mediana e moda. E esse ano a gente vai ver aqui variância, desvio padrão, que normalmente é coisa que eu, particularmente, não aprendi isso no ensino médio. E são coisas que podem cair. Então, eu vou estar passando aqui para vocês. E aí, só para deixar claro aqui, ó, dentro desse gráfico que tem aí, a gente vê o que mais cai: grandezas proporcionais, geometria espacial. Quem vai trabalhar geometria espacial vai ser Agüero. Geometria espacial, como é que tá mesmo? Vai ficar comigo, não é? Isso. Geometria espacial vai ficar comigo. Funções, o Agüero que vai dar. Geometria plana, o Agüero. Aritmética vai ficar comigo. Estatística comigo. Probabilidade com Agüero. Média comigo. Lógica com Agüero. Dos outros aí, ó. Trigonometria também é comigo. PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica, também é comigo. Equações, né, equações e logaritmos, vai ficar com o Agüero. Então, esse gráfico aqui você pode ver. O que mais cai? Razão em proporção, regra de 3. É uma coisa que, assim, fizer 40 exercícios, é pouco. Fazer 50 exercícios, é pouco. Eu vou mandar, após cada aula que a gente for tendo, eu já vou disponibilizar a lista de exercício. Antes da nossa aula, eu vou disponibilizar os exercícios que a gente vai fazer aqui, porque matemática a gente só entende mesmo, aprende a partir de exercícios. Então, eu vou passar para vocês, sempre antes da aula, o que eu vou trabalhar. Vou tentar o máximo. E aí, eu trouxe aqui também, ó, dentro de... Opa! Aí, ó, eu trouxe a quantidade de questões que vai cair, que cai dentro daquele gráfico, né? A gente estava nesse aqui está a porcentagem de cada um, e aqui está a quantidade de questões. Igual eu estava falando com vocês, logaritmo, 11 questões de 2009 a 2019. Mais ou menos uma questão por ano. Não é uma coisa que você tem que ficar ali muito tempo dedicando. Não estou falando que você tem que dedicar um tempo excelente para essa matéria. Só que, o que é mais fácil para você? O que é... Pensa comigo. Grandezas proporcionais, que já caiu 245 questões até o Enem de 2019, não contando esse Enem que a gente acabou de ter. Até 2019, 245 questões, num período de 10 anos. Ou vocês querem focar uma matéria em logaritmo que cai uma questão por ano, mais ou menos. Então, assim, a gente tem que ir por lógica também nesse caso, né? Pegar as coisas que mais caem, focar nisso, focar nas coisas que eu tenho dificuldade e não destinar, não perder muito tempo com as matérias que eu sei que não vai, tipo assim, cair. Ou melhor, é difícil a gente falar assim, que não vai cair. Mas que nunca caiu, por exemplo, binômio de Newton. É uma área dentro da análise combinatória que nunca caiu no Enem. É uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, só que nunca caiu no Enem. Polinômio, números complexos, entende? Então, assim, focar nas coisas que mais caem. Eu tô falando isso toda hora porque é muito importante, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, gente, licença. Minha boca fica muito seca, fica seca muito rápido. E aqui, sim, Júlia, complementa muito. Por quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo. PA e PG. Vou dar um exemplo de PA e PG na trigonometria. PA e PG é progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão aritmética. Vamos supor, existe uma sequência. Então, existe uma sequência, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, e assim sucessivamente. O que a gente nota nisso? Que de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, os algarismos estão sendo adicionados de 2 em 2, certo?
Isso quer dizer, são números ímpares. Se eu pegar um algarismo, adicionar mais 2, eu sempre vou chegar no número que está dentro dessa progressão aritmética. Isso a gente vai ver daqui a um tempo. Eu só estou dando um exemplo. Só que aí, na trigonometria, pode cair uma questão falando, imagine um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, e falam, e o comando fala que as medidas do triângulo retângulo estão em uma progressão aritmética, de razão 1, por exemplo. Aí a gente vai aprender isso ao longo do tempo, torna a falar isso aqui. E aí, se você não souber o que é uma progressão aritmética para resolver esse exercício de trigonometria, você não consegue sair. Por quê? O que é uma progressão aritmética, Gustavo? Não tem a menor ideia. Então, como eu falei, uma progressão aritmética de razão 1 quer dizer que um lado do triângulo retângulo vale x, o outro vale x mais 1, e a hipotenusa vale x mais 2. Tudo bem? Então, a partir disso, você vai conseguir resolver. Isso foi só um exemplo bem bobo que eu dei, pode não ter ficado muito claro, mas só que quando a gente for aprender essas matérias, eu sempre vou tentar colocar exercícios baseados em matérias que a gente viu anteriormente. Isso é muito bom, porque além de você revisar o que a gente já viu, você vai treinando, tudo bem? E isso não é só em progressão aritmética, não é só trigonometria, cai em tudo. E realmente, esse negócio que você tem dificuldade muito em matemática, eu também tinha. Tinha muita. Eu, tipo assim, eu não acertava 20% das questões de matemática. Aí eu comecei a focar muito nesse negócio. Meus amigos, principalmente, eu vou dar o exemplo da Carol Barros. Ela, quando eu entrei no cursinho, ela estava no Fibonacci e ela me explicou muito isso. Gustavo, você tem que focar no que mais cai. O que adianta você focar no que não cai? E aí eu fui focando, fui focando. O meu número de acertos no Enem aumentou 150% do ano passado para esse ano. Não cheguei no nível que eu queria. Só que ainda eu aumentei muito, baseando nesse negócio. Vou estudar o que eu tenho, o que eu demoro mais. Hoje você perguntar, Gustavo, o que você mais demora para fazer em matemática? O meu, para mim, eu tenho muita facilidade em resolver questões difíceis, mas se você me der um exercício de equação de primeiro grau, para montar ela, eu agarro. Entende? Então, isso é um ponto que eu estou treinando para melhorar tempo nela. Só que aí, isso é uma peculiaridade de cada um. Se você me der uma questão de análise combinatória, eu vou conseguir resolver numa boa, de probabilidade, PA e PG, trigonometria. Eu estava conversando com uns colegas meus e lá do Fibonacci, uma coisa que todo mundo tem dificuldade é trigonometria, que é nas funções trigonométricas, equações trigonométricas, eu amo de paixão fazer isso. E tem gente que odeia, não tem a menor ideia. E eu rapidão, resolvo muito rápido. Que é uma coisa que eu gosto e tenho facilidade. Agora, no meu ensino médio, eu não tive como é que eu posso falar? Não foi muito aplicado para mim esse negócio de equação de primeiro grau, de segundo grau. Eu sabia resolver, sei o que é Bhaskara, sei como é que é as fórmulas. Só que se me der um comando e não tiver explícito o que eu tenho que fazer, acabo perdendo. Acabo perdendo muito tempo naquilo ali. Então eu sei, se eu chegar no Enem, é uma questão que eu vou deixar depois que eu resolver as questões que eu tenho certeza que eu sei resolver, que eu vou resolver. E é assim que a gente tem que adotar nos simulados, principalmente. Simulado é para isso. Você vai ver, vai abrir a prova. Ah, eu quero começar por matemática ao invés de natureza. Tem gente que adota a estratégia de fazer 50% da matemática, depois 50% da natureza. Depois 50% da matemática, depois 50% da natureza. Isso aí você vai pegando essa estratégia depois de vários simulados. Vai fazendo simulado, 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 que aí você vai pegando essa estratégia. Velocidade é a partir de simulado. No simulado você vai ver porque você não vai ter acesso à calculadora. Peço a vocês, não façam conta na calculadora, se puder, porque vocês fazendo ela no papel, com tempo rapidão, vocês vão conseguindo resolver num tempo muito mais rápido.
eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não consigo resolver questões de multiplicação com 2 algarismos. Por exemplo, 24 vezes 48. Não, apesar 24 vezes 48 são múltiplos. Vamos pegar aqui. 81 vezes 24. Você quer me matar e você me dá isso aqui. Agora, se eu pegar um papel aqui, eu vou resolver ela rápido. Rápido, assim, vou resolver no passo a passo, só que eu já sei como a tabuada é treinamento, rapidinho eu vou resolvendo ali, sem auxílio da calculadora. E isso é só com treino que você vai treinando velocidade. E quanto mais treino, mais velocidade, mais tempo você vai ter para resolver as questões que você tem mais dificuldade. No Enem, a média de tempo por questões é 3 minutos. Não, você vê com a questão, você vai gastar mais de 3 minutos, 3 minutos e meio, eu não lembro quantos segundos, é 3 minutos e alguns segundos. Passou disso aí, você já está tomando um tempo de uma outra questão. Normalmente é uma questão de natureza, que você tem que ler um texto para você entender o que está pedindo. Muitas questões têm um texto que não tem nada a ver com o que a questão está pedindo, mas você vai lá, acaba perdendo tempo nisso. Outra coisa que eu até havia esquecido de falar, na matemática, a gente vai chegar lá em muitas questões, tem um texto lá pegando a folha inteira. Ano passado, a primeira questão que eu tive, ano passado, no caso, o Enem de 2020, que foi esse ano, a primeira questão que eu tive, eu não sei quem fez o Enem aqui, foi a questão da bandeira, uma questão da bandeira do Brasil. Eu bati o olho naquele negócio e falei assim, caraca, para que eu vou ler um texto desse tamanho? Eu vi que era de proporção, só que o texto daquele tamanho tinha as coisas que o comando pedia. Estava no texto, eu precisava de ler, só que se eu fosse ler aquilo ali, eu ia gastar um tempo um pouco maior. Então, foquei naquilo ali. Logo depois teve uma questão que não tinha nada de comando, não tinha nenhum texto, não tinha nada. Deu dado para mim, eu resolvi. Pronto. É focar nisso aí. Por quê? Você vê que o comando está pedindo, vamos supor, um comando pedindo média, mediana e moda. E aí o texto traz um textão para você e dá um gráfico. A partir do gráfico, você leu ali o que a questão está pedindo. Ah, determine qual a média, mediana e moda, respectivamente. E com um gráfico só dá para você analisar isso, para que você vai ler o texto? Não tem o porquê. É um tempo que você pode gastar numa matéria, numa questão de uma matéria que você normalmente gasta tempo, um tempo maior. No caso, eu, agora, uma questão de equação de primeiro grau, que eu tenho dificuldade para montá-la, não para resolver, para montar. Entendeu? E aí, só com treino. Eu também, igual eu falei, tinha muita dificuldade e agora eu não tenho tanta dificuldade. Eu não tenho dificuldade, vamos dizer assim. Tem exercício com certeza, por falta de ter muita falta de atenção. O que eu mais erro em questão de matemática é por falta de atenção. Na hora que eu vou ver resolução da questão, que eu vou lá, marco X, eu vou, pô, por que eu errei isso aqui? Vai ver, é uma palavra que eu não foquei na hora de ler o que a questão estava pedindo, tá bom? Então, é ter muita atenção nas horas das questões, de resolver as questões, e sempre entender o porquê que eu errei essa questão. Foi por falta de atenção? Foi porque eu não entendi a matéria? Foi porque cobrou coisa além do que eu já sei? Então, é focar nisso aí, tá bom? Dentro desse gráfico aqui, tem outro gráfico que é sobre essas questões de grandeza proporcionais. Saca só o tanto de questões de razão e proporção que cai. 159 questões. Esse gráfico vai aumentar muito mais esse ano, porque a gente teve o Enem Digital, a gente teve o Enem Normal, teve o Enem PPL, que foi junto com a reaplicação para os alunos do Amazonas e eu não sei se foi Amazonas inteiro, mas de Manaus, né, que adiou o Enem, e o PPL, que foi tudo junto, além do Enem Libras. Então, esse ano, a gente teve 4 provas. Então, provavelmente, razão e proporção sempre cai umas 4 questões, mais ou menos, pode preparar que isso aqui vai aumentar pra caramba. E aqui, dentro disso aqui, vocês vão ver que eu vou cobrar, eu vou gastar bastante aula dentro dessa matéria de grandezas proporcionais, razão e proporção, regra de 3, porcentagem,
para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Como que cai? Porque questões do Enem já estão vindo repetidas, gente. No Enem digital, uma questão de matemática foi anulada porque a mesma questão foi cobrada em 2018. Quem formula a banca de questões do Enem não tá, vamos dizer assim, muitos professores falam o seguinte, que os professores que é da banca do Enem estão sem criatividade, porque os alunos já estão chegando na hora da prova, já sabe, tipo assim, como que a análise combinatória é cobrada. Não vai ter outra coisa além daquilo ali que tem como cobrar. Por falta de, vamos dizer assim, eu não sei se falta de criatividade seria a forma certa de estar falando, sabe? Mas de um esforço maior para estar criando essas questões. Eu vou projetar aqui para vocês, deixa eu só voltar na câmera aqui, o, o arquivo desse professor aqui na parte de matemática. Um segundinho só que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Um, Tá aparecendo aí para vocês, gente? Alguém me dá o feedback, por favor? Tá aparecendo aí? Ótimo, obrigado, Grazi. Então, eu tô oculto do chat por um segundinho. Segundinho. Aqui, ó, eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Vocês vão ver que tem tudo. Biologia, o que mais cai e tudo mais. Vamos lá para o que interessa, que é a matemática. Aqui, ó, matemática. O gráfico que eu peguei para vocês estava lá em cima, o outro, né? Aqui, grandezas proporcionais. E aqui, ó, razão e proporção disparada, 159 questões de 10 anos. Olha o tanto de questão, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui. Você tem que chegar no Enem, assim. Vir uma questão de razão, proporção, você é dominar no peito e meter para gol. Porque, assim, com certeza, é uma questão, assim, bater o olho, é resolver, não perder tempo em resolver outro tipo de questão, não é bater o olho nisso aqui e resolver. Aqui, ó, logo depois, prisma, geometria espacial, cai todo ano também. Volume, a área do prisma e tudo mais. É saber. Normalmente tem questões que quem já resolveu bastante questão de geometria espacial por exemplo, uma confeiteira está utilizando, está confeitando bolo, utiliza um cone, as coisas para preencher o bolo em formato de cone. Aí ela quer passar para uma. Esqueci o nome da palavra. Uma forma, vamos dizer assim, em formato de prisma retangular reto, por exemplo. Calcule o volume do prisma comparado ao volume do cilindro, do cone, no caso, de raio tal. Cai muito. Todo ano cai uma questão de geometria espacial que, assim, também não é difícil você entender como que calcula o volume, como que é calculada a área, sem ser uma pessoa que decora a fórmula. Entender por que ela é colocada daquele jeito. Tudo bem? Entender por que que a gente chegou numa fórmula desse jeito. Claro que tem fórmulas que a gente não precisa de saber como que chegou nesse resultado, como que chegou nessa fórmula. Mas tem umas que, principalmente em física, vocês vão ver com Agüero, apenas uma questão de ondulatória, vamos supor, você consegue resolver um monte de questões de óptica, de várias outras coisas. Eu não sou muito fã de física como o Agüero, não, então daqui uns dias vocês vão entender melhor como que uma fórmula só genérica, vamos dizer assim, você dá origem a várias outras. Não precisar de ficar gravando, entendendo por que
por exemplo, muitos alunos ficam frustrados, vamos dizer assim, porque só fica com aquele negócio assim, na física, eu vou ficar só focado no sorvete, no sorvetão, que são as fórmulas de função horária do espaço, de velocidade e tudo mais. Você entender você consegue, se você entendeu como que chegou em você consegue resolver várias outras questões. Inclusive até de ondulatória. Eu, particularmente, era um aluno muito decoreba. Esse ano eu estou mudando totalmente, estou entendendo muito melhor e eu consigo realmente gravar coisa de biologia, que é uma coisa que eu particularmente odeio. Então, bioquímica, por exemplo, carboidrato, proteína, nossa, que negócio nojento. Mas eu estou tendo que aprender na força do ódio, porque, querendo ou não, cai e eu preciso entender isso. E aí, o espaço que eu estou utilizando, que eu utilizaria na minha cabeça para gravar fórmula de matemática, de física, eu estou utilizando para gravar, porque é na força do ódio mesmo, as coisas de biologia. Tudo bem? Aqui, ó, mais uma coisa, função despenca. Vocês vão ver com o Agüero, 109 questões de funções. Função afim quadrática, definida por várias sentenças. Miscelânea. Eu não estou lembrado do que é uma função miscelânea. Agüero, o que é uma função miscelânea? Você sabe me lembrar aí? Por favor. Mas enfim, continuando. Geometria plana. Vocês vão começar vendo com Agüero. Depois, vocês voltam, continuam vendo geometria comigo, em geometria espacial, porque eu vou deixar ela bem para o final, porque aí vocês já vão ter dado tempo de ver geometria plana com Agüero, e aí depois vocês precisam de saber plana, tá bem mesmo para começar a geometria espacial. Aqui, ó, geometria plana, 93 questões, e a geometria espacial, que cai mais, 119. Então, sem geometria plana, já garanto para vocês não conseguem resolver, tá bom? Logo depois, aritmética, de lei. Precisa de saber isso aqui. Média. Aqui também vai cair média, mediana, moda, desvio padrão, variância. Se eu não me engano, cai uma questão só de variância no Enem e uma de desvio padrão. Não me recordo muito bem, eu posso estar equivocado aqui, mas não foi mais que tipo assim, não passou de 5 questões, foi muito pouco. Eu, particularmente, não estou lembrado dela aqui, mas eu lembro que caiu uma questão de variância e uma de desvio padrão. Então, para que ficar focando tanto nisso? Eu vou passar para vocês, vou dar exercício com certeza, mas não é uma coisa assim que a gente precisa resolver muito exercício dela. Resolver que entendi o que é uma variância, o que é um desvio padrão, ok, ótimo, excelente. Vamos lá. Aí, a análise combinatória, principalmente o começo dela, PFC, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, é o que mais cai, princípio aditivo, combinação, permutação e arranjo de lei, tem que saber isso aqui também, que é uma coisa que pouca gente domina, vamos dizer assim, em sua grande maioria do Enem, a quantidade de erro é muito maior do que o número de acerto. E aqui já começa a ser as questões que caem menos, vamos dizer assim. Desde que a análise combinatória cai todo ano, praticamente. Ano passado caiu uma do Harry Potter e uma a do ônibus foi... Não lembro se... Eu acho que a do ônibus foi de PFC, de princípio fundamental da contagem. E aqui já são as questões, são as matérias que caem menos. Geometria analítica, trigonometria. Aqui cai trigonometria no triângulo retângulo, é a que mais cai. Função trigonométrica, teve uma questão em 2019, foi a questão mais difícil do Enem. Foi a que teve maior número de erros, a quantidade de acertos que teve foi muito baixa, e a sua grande maioria foi por chute também. E aqui, ó, arcos na circunferência, lei de seno e equação é coisa que não cai muito, a gente vai ver, mas não vamos focar tanto. Equação, caindo pouco também, só que equação, você sabendo resolver equação, a função fica muito mais fácil para você. E na equação também cai pouco. E aqui já acabou a parte de matemática. Depois vocês vão ver direitinho como é que vai ser.
Deixa eu só ver o chat aqui. Ô, Larissa, então, eu tô dando a introdução da matéria para vocês terem uma noção como é que é. No caso, hoje, nos próximos horários, acredito eu que já vai ter matéria. Eu não estou aplicando a matéria aqui ainda, para ficar uma compreensão mais fácil do que a gente vai abordar durante o ano. Porque, assim, normalmente, os alunos podem bater o olho e falar assim, não, o Gustavo está dando matemática básica, para que eu vou ver isso? É uma coisa muito fácil, mas essa fala é uma fala muito equivocada, né? Igual eu estou falando para vocês, das 45 questões de matemática, 25 com certeza é matemática básica. E tirando que sem a básica, você não consegue fazer as que são mais difíceis. Tudo bem? Continuando aqui, a partir desses gráficos aqui que eu mostrei para vocês, né, que foi esses três aqui, aqui está o nosso cronograma, o que a gente vai estudar durante o ano. Primeiro, divisibilidade MDC e MMC. Quando que um número ele é divisível por 2, por 3, por 4, assim sucessivamente. O MMC e o MDC, que são coisas assim que caem na prova. O número de erros também é muito grande. Por incrível que pareça, a gente pode achar assim, nó, MMC, MDC, eu lembro que eu estudei isso aqui lá no ensino fundamental, é facinho, Gustavo. É só ficar dividindo lá por número primo e pronto. Não tem mais nada que fazer, não. Realmente, é uma coisa simples, até certo ponto. Mas só que, a partir das pegadinhas, como que é cobrado isso nas questões, pode ter... Isso gera muitos erros nos alunos. E aí, continuando, ó, potenciação, radiciação e fatoração são coisas que vão ser necessárias para resolver trigonometria, funções, funções exponenciais, entre outras. Estatística, média, mediana, moda, coisa que assim, todo vestibular cobra todo ano, com certeza. E são coisas que são muito fáceis. Tipo assim, for olhar o pé da letra comparado aos outros tipos de questões, são questões fáceis. Que se errar, se aterrir, ó, despenca. Despenca mesmo. E aí, ó, aqui, ó, a quinta matéria que a gente vai ver. Razão e proporção, regra de 3. Junto com porcentagem. É uma matéria que a gente vai gastar bastante aula. Já deixo claro aqui para vocês. Vou gastar um tempo bom nisso aqui para ficar muito claro para vocês como que é cobrado, como que a maioria dos alunos erram, tudo bem? Opa, eu não parei de apresentar, né? Desculpa, agora que eu fui ver aqui, gente. Perdão. Me perdi. 5 e 6 aí, a razão e proporção e regra de 3. Vamos gastar muito tempo. Vou colocar um bocado de questão aqui para vocês. Muita questão mesmo. Gustavo, eu vou precisar de resolver isso tudo na semana, com um monte de matéria que os outros monitores vão dar, eu vou conseguir dar conta. Eu vou disponibilizar para vocês, nessas aulas, eu vou disponibilizar muitos exercícios. Vocês podem preparar mesmo. Eu vou disponibilizar, tipo assim, uns 100 exercícios, 120, por aí. Eu vou ir resolvendo a partir de dificuldade que vocês tiveram. Vamos supor, Gustavo, eu tive dificuldade nessa questão 69 aqui, me ajuda nela. Por que ela é assim? Eu não entendi o erro. Vou postar sempre as questões com gabarito. E vou trazer várias formas como que pode cair, tá bom? Não vou trazer só questões de Enem. Vou trazer também questões da FUVEST, para vocês também, né, também terem uma noção como que pode ser cobrado, para não ter uma dificuldade de cair em pegadinha, porque, vamos supor, a Cefet, a banca que cria questões para a Cefet, também elaboram questões para o Enem. Então, se for pegar questões da Cefet, é questões muito parecidas com as questões do Enem. Então, é um tipo de banca que eu vou colocar nas listas de exercício para vocês ficarem preparados. Tudo bem? Teve uma questão, foi na... Ixi, eu não vou lembrar o ano, acho que foi 2018. Só trocou
os dados. Por exemplo, Joãozinho tinha 50 laranjas e Maria 20. Eles colocaram Joãozinho tinha 100 laranjas e Maria 40. Foi basicamente assim. Então, se vocês ficarem atentos nesse tipo de questão que eu vou estar passando para vocês, que são questões que eu pego para mim também, as questões que eu vou estar passando para vocês aqui são questões que eu resolvo no cotidiano, que eu já resolvi, mas eu resolvo novamente para ter 100% de certeza como que vai cair. E... 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 Esqueci o que eu ia falar, mas é isso aí. Logo após aí, ó, juros simples, juros compostos. Tem questões que é muito difícil mesmo. Eu erro bastante questão disso aí quando é muito difícil. Mas assim, é treino. É porque esse ano eu não peguei ela ainda. Mas é treino, você entender por que tem a fórmula, por exemplo, de juro composto, por que aquilo ali, como que é a questão de inflação, quando uma empresa vai ficar no déficit ou não. Vou trazer isso tudo para vocês, de matemática financeira mesmo. Raiva, né, Grazi? Mas vamos pegar ela com calma. E sempre, gente, eu não quero dar continuidade num conteúdo sem vocês terem entendido 100% como é cobrado. Nem que eu fique aqui depois da aula explicando, aliás, depois da minha monitoria, não. Pode ser à tarde, no outro dia. Eu costumo ter aula de manhã, mas assim, gente, uma coisa, vou deixar claro aqui para vocês. Não precisam ter vergonha de chegar no meu WhatsApp, de mandar o Gustavo, me ajuda nessa questão aqui, por favor, com o maior prazer do mundo, de verdade mesmo. Aí eu faço uma ligação para você de vídeo, ou vocês entram aqui no Meet. Júlia, de coração, eu até peço, mande. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. De verdade mesmo. Eu sou um tipo de pessoa que eu fico muito grato podendo ajudar. Entendeu? Então, por favor, me manda. Se eu puder te ajudar, caso eu não consiga, eu dou um jeito de arrumar. Por exemplo, tem eu e o Agüero aqui. O Agüero já está na faculdade, eu não sei como é que vai ser a correria da vida dele e tudo mais. Mas, assim, se eu não conseguir entender durante a aula do Agüero, acredito, depois eu até tô tipo assim, falando assim, não, Agüero, pode me ajudar a resolver a questão. Mas não, tanto questão do Agüero quanto minha questão, você pode mandar para qualquer um de nós dois. De verdade mesmo. Pode mandar, pode. Isso aí, Grazi, pode encher saco. Porque é muito bom mesmo. Eu tá sabendo, tipo assim, ó, tá querendo mesmo. Eu, por exemplo, tô aqui passando a matéria para vocês, fazendo a monitoria aqui, e vendo que vocês estão interessados. Isso é muito prazeroso, gente, de verdade mesmo. Então, assim, meu WhatsApp tá liberado. Para quem quiser mandar mensagem lá, fica à vontade. Meu Instagram também, caso não estejam com o WhatsApp, vou digitar aqui para vocês, ó. Caso alguém não esteja com o WhatsApp no determinado dia, pode mandar lá na DN para mim, à vontade, que eu vou ajudar vocês, tá? Caso eu não consiga solucionar a questão ou a dúvida, sanar essa dúvida que vocês têm, eu corro atrás para tentar de coração mesmo resolver da melhor forma possível para vocês ficarem entendendo a matéria, beleza? Então, vamos tentar o máximo. Acabou de visibilidade MDC e MC, pô, eu tô conseguindo de boa, acertei 80% da questão, acertei 70% das questões aqui, ó, tô de boaça, Gustavo, vamos, pode dar a próxima matéria aí, vamos começar com potenciação, radiciação e fatoração, beleza? Eu peço do fundo do meu coração, não vamos deixar passar para a próxima matéria com dúvida na matéria anterior, tá bom? E aí, ó, depois de juro simples e juro composto, vem a equações problemas, que não é uma coisa muito difícil, e depois vem a parte de trigonometria. O começo dela, até certo ponto, é considerado algo mais simples, que é a trigonometria no triângulo retângulo, que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente.
Aí depois a gente começa a entrar com cossecante, secante, cotangente. Depois as equações essenciais para trigonometria, que é, por exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A gente vai o mais calmo possível para entender. Eu não, gente, de coração mesmo, eu saí do ensino médio sabendo de trigonometria, o que é seno, cosseno e tangente. Só para vocês terem uma ideia, eu achava que cossecante era o inverso de cosseno. E achava que secante era o inverso de seno. Mas não, é o contrário. Cheguei no cursinho e falei, pô, fiz tudo errado na minha vida. Apesar de eu não ter visto ensino médio, eu via em videoaulas que eu pesquisava na internet. A gente vai começar com o mais básico. Eu vou focar bastante na trigonometria no triângulo retângulo, que é o que mais cai. E depois eu vou trazer o ciclo trigonométrico, porque eu nunca tinha visto também. E é uma coisa que eu adoro resolver. E a partir disso, vocês vão conseguir resolver questões de física na parte de eletrodinâmica. Eletrostática ou eletrodinâmica? Ah, e que tem trabalho e tudo mais. Eu não lembro se é eletrostática. Eu sempre troco as duas. O que é eletrostática ou eletrodinâmica? É aquela que tem lei de Coulomb, lei de Coulomb, que cai no aprofundamento daquela matéria. Não é coisa que também cai no Enem, mas que 19 e 15, né, gente? Acabou não. Mas enfim, terminando. Depois, PA e PG, geometria de posição em poliedros, prisma, cilindro, pirâmides, cones, que vai ser coisas de geometria espacial, beleza? Geometria espacial. Gente, como eu disse, essa aula foi uma aula introdutória, para a gente ter uma certeza o que é que vai cair esse ano, o que é que a gente vai aprender durante o ano. Torna a falar, a nossa... Tudo que vocês precisarem, meu WhatsApp está à disposição, vocês podem me mandar mensagem, me ligar a hora que for, se eu puder ali, eu deixo o que eu estiver fazendo e ajudo vocês, tudo bem? E qualquer coisa é isso. Se cuidem, tudo bem? E um abraço a todos. Isso mesmo. Eu fico eu fico um pouquinho nervoso, eu gaguejo, então hidratem-se, viu, gente? E é isso. Um grande abraço. Não, de verdade. Não, como é que eu posso falar? Pode sair com expectativa que a gente, no mínimo aí, a gente consegue 35 questões, ó. Batalhando que a gente consegue, gente. De verdade mesmo. Eu e a Agüero, nós estamos à disposição. E agora, Cacau aí. Oi, Cacau, boa noite. Gente. Oi, Gold. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Não gosto muito dessa camisa, não, né? Maravilhosa. Começar a semana ganhando de 4-0, perfeito. Que isso, hein? Timão. Timão que ganhamos de 4. Não falar nada, não, que a gente só tá passando vergonha. Pois é. Ai, é isso.